Hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. A ascensão de Jesus é a realização do nosso desejo, morar e repousar em Deus depois de contar a nossa história. Diz São Paulo aos Efésios que Deus manifestou a sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à direita nos céus. De fato, Jesus está à direita do Pai, de onde dirige incessantemente por cada um de nós a Deus, seu Pai, intercedendo como verdadeiro intercessor, mediador entre Deus e os homens. Do Evangelho de Mateus, finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, antes de partir para o céu, Jesus se comunica com os apóstolos e lhes dá algumas recomendações. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ele diz isso na Galileia. No lugar onde ele começou a missão, ele finaliza a sua missão aqui na terra, que tem o início e o fim na Galileia, mas a missão dos apóstolos e a missão dos seus discípulos para toda a vida, enquanto este mundo existir, também agora permanece para sempre. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11, reforça o mandato missionário de Jesus, quando o próprio Jesus, antes de ascender ao céu, diz: recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. E depois de preparados os discípulos para continuar a missão de Jesus nesta terra, quando ele fosse sentar-se à direita do Pai, Jesus, depois de ter falado do futuro que seria a missão da igreja, ele é levado ao céu. Jesus foi levado ao céu à vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. A ascensão de Jesus não foi apenas o triunfo de um homem, mas foi o retorno para a sua casa, a casa de Deus, que é o céu, o seu trono, a eternidade. Jesus de lá veio e para lá voltou. De Jesus que ninguém conhece o Pai, a não ser aquele que desceu do céu e que para lá voltou. E esse é o próprio Jesus, que conhece o Pai e conhece também a cada um de nós. E finaliza a leitura dos Atos dos Apóstolos, anunciando a segunda vinda de Cristo, que é a que nós esperamos. Esse Jesus que foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Uma lição profunda entre a subida de Cristo ao céu e sua volta, que vai acontecer no fim dos tempos. Aí nós podemos nos perguntar: Jesus vai voltar, mas quando será? Ninguém sabe. O próprio Jesus recrimina os apóstolos após perguntar se realmente o mundo iria se acabar. Jesus diz: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Hoje, além da ascensão do Senhor, celebramos o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que tem como tema: para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. Jesus, olhando para a sua pessoa, nós percebemos logo que ele é um comunicador, é o comunicador do Pai. Fez história com a sua vida aqui na terra e deseja que essa história continue a ser construída por nós
discípulos e missionários. Mas como construir essa história que Jesus começou? Como construir a história que Deus começou ao criar o homem e a mulher? Nós podemos construir essa história, tecer esse fio da história hoje em dia, quando saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro para contar uma história ou para ouvir as suas histórias. E aí nós cumprimos o ID de Jesus. Diante da pandemia, resta-nos ouvir as histórias dos outros pelo telefone. Resta-nos escutarmos aos outros pelas redes sociais. Mas não deixaremos de construir a nossa história utilizando esses meios de comunicação que, se Jesus tivesse a seu dispor na sua época, certamente teria utilizado. Nós também continuamos a história quando nos deixamos fazer discípulos de Jesus, e não só nos deixar ser discípulos de Jesus, mas fazer com que os outros também o sejam. Nós, muitas vezes, algumas pessoas afirmam: quem me chamou para a igreja foi fulano, quem me ensinou a rezar foi ciclano. Aqui está o fazer, que Jesus pediu que nós fizéssemos, discípulos para Ele. Construímos a história quando nos convertemos e nos deixamos batizar. Quantas fotos nós tiramos no dia do nosso batizado? Eu tenho uma só. Na época que eu batizei, era aquela máquina de filme, que era caro, quem era pobre não tinha muita condição de tirar muitas fotos. Mas eu tenho uma foto de recordação do dia que eu fui batizado. E certamente todos nós, muitos de nós, têm esta recordação. É um fato histórico na nossa vida, é um fato que está presente na nossa memória. Porque o dia do batismo fica na memória dos nossos pais, dos nossos padrinhos e na nossa memória, mesmo que seja pelas fotos, quando nós não sabíamos ainda o que estava acontecendo por ter sido batizado enquanto crianças. Alguns pequenos, outros já se batizaram grandinhos, mas faz-se história cumprindo o que Jesus mandou: batizar. Depois nós construímos a história quando ensinamos os valores da vida, contamos a história de Jesus às crianças em forma de fábulas. Tem até uma Bíblia para as crianças que eu li quando eu era criança e que me fascinava com as histórias, numa linguagem fácil, simples, para que a criança já fosse entendendo a história de Deus na humanidade. Recontamos a história de Jesus fazendo a leitura orante, lendo a palavra de Deus, lendo o texto bíblico. E aqui cumpre-se e continua fazendo-se história com o ensinai. Ensinai aquilo que vos ensinei, como disse Jesus. E o Papa Francisco, na sua mensagem para este dia, diz: a Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. No centro está Jesus. A história de Cristo não é um patrimônio do passado, é a nossa história sempre atual. Não é algo que está no passado. Como Jesus disse no Evangelho: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É Jesus que vai conosco construindo a nossa história e fazendo com que a nossa história não seja uma história amarga. Claro que tem momentos amargos, mas é uma história construída como base e feita pela linha do amor. E a mesa da palavra, meus irmãos e irmãs, que nós escutamos e meditamos a história do povo de Deus, do Filho de Deus, é uma forma de nós também atualizarmos a nossa história à luz da sua palavra. Para concluir, podemos nos perguntar: que história eu tenho contado? Que história eu tenho contado com a minha vida? Que história eu tenho contado na minha família? Ou eu sou uma pessoa sem história, que não tem o que dizer,
que não tenho que contar. Se você é discípulo de Jesus, você é missionário. Se você é discípulo missionário, então tem muitas coisas boas para contar.